Eu sou o pastor Marcelo Cardoso e nós estamos aqui hoje para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Elmer Guzman, colega do pastor Marcelo, e juntos trabalhamos aqui no Instituto Adventista Paranaense. Mas antes de começarmos essa lição, vamos convidar a presença do Senhor para estar conosco. Convido você a fechar os seus olhos onde você estiver, para termos uma palavra de oração. Querido Deus que estás nos céus, neste momento nós pedimos a iluminação do Santo e Bom Espírito no nosso estudo da lição. Amém. E que este estudo possa ser proveitoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição desse trimestre vem tratando sobre educação. E o título da lição é Educação e Redenção. Aliás, há uma coisa muito curiosa. A rede educacional adventista no mundo tem mais de 8.500 instituições de ensino, sendo atendida por mais de 107 mil professores que lecionam para aproximadamente 2 milhões de alunos. No Brasil, esses números também são surpreendentes. Estamos falando aí de mais de 500 instituições de ensino e o Instituto Adventista Paranaense, ele faz parte, então, de todo esse universo das instituições de ensino aqui no Brasil. E durante, então, esse trimestre, nós estaremos estudando sobre esse tema maravilhoso que é a educação. Aliás, pastor Elmer, o que trata necessariamente da primeira lição? A primeira lição é intitulada Educação no Jardim do Éden. E o verso para memorizar se encontra em Jó, capítulo 36, no verso 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Interessante, né? Que aqui está descrevendo Deus como um mestre, como um professor. E, de fato, quem sabe quando nós olhamos para as primeiras páginas da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, nós vemos justamente um Deus que cria esse mundo e agora, depois de uma obra criadora perfeita, em harmonia com seus princípios, ele coloca este primeiro casal nessa escola. Esse Deus é o Pai, ele é o Criador de todas as coisas, e ele se torna esse primeiro professor para este casal, para esta família que estava lá. Aliás, o que me chama a atenção, pastor Elmer, nessa lição, é como a lição começa apresentando o próprio Éden como uma sala de aula, não é verdade? É muito interessante essa perspectiva. E quando a gente vai, então, na lição ali na parte de domingo, vem apresentando exatamente isso, ou seja, quando Deus criou o homem e a mulher e fez toda a criação dentro daquele contexto do Éden, ali estava a escola de Deus, né? Eu costumo dizer, pastor, que Deus é o maior de todos os pedagogos. É verdade. O método de Deus de ensinar é fantástico. Você vê como Jesus ensinava através das parábolas. É verdade. Eram histórias simples, do cotidiano, do dia a dia, e as pessoas compreendiam. E dentro desse aspecto da criação, Deus também tinha propósitos, planos para Adão e para Eva, de ensiná-los, e ele usou exatamente todo o cenário, né, do Éden como uma verdadeira sala de aula. Olha o que o livro de educação da Sr. White diz na página 20. O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem um modelo durante todo o tempo subsequente. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O Jardim do Éden era a sala de aula, a natureza, o compêndio, o próprio Criador, o instrutor e os pais da família humana, os alunos. De fato, o Jardim do Éden, como esse primeiro lar edênico perfeito, ele era esse contexto no qual Adão e Eva agora deveriam aprender essas lições. E que privilégio, né, pastor Marcelo, ter o próprio Criador como esse professor conduzindo essa aprendizagem. Com certeza, eu fico imaginando nas possibilidades que Deus deu a Adão para que realmente pudesse aprender na prática, pastor. Porque você sabe, né? Nós trabalhamos também com educação, nós somos professores do seminário aqui de teologia do IAP, e a gente sabe que a prática realmente ela ajuda, é uma bela de uma ferramenta para que as pessoas possam assimilar o ensino. E foi exatamente isso que a gente encontra ali dentro do contexto da criação de Deus, né? Deus, na realidade, cria o homem e ele o estabelece no jardim, e Deus vai dando ao homem algumas funções
para que ele pudesse absorver na prática tudo aquilo que Deus queria ensinar. E olha o que o livro de Gênesis, o capítulo 2, ele vai dizer justamente sobre essa questão, sobre Deus criando esse jardim e colocando nele este homem. A palavra de Deus diz, Gênesis capítulo 2, verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quem sabe a gente poderia caracterizar um pouco de como era essa sala de aula, né? Bom, o primeiro fato é que essa sala de aula era perfeita, era boa, tinha natureza, uma natureza incrível. É interessante que quando Deus cria esse jardim, ele pega o homem e coloca esse homem nesse jardim e tem uma característica, ele coloca com o objetivo de cultivar e de guardar. Quando você vai para a palavra original, você vai entender que ele deveria servir a terra, servir esse jardim e guardar esse jardim. Isso é trabalho. Às vezes as pessoas reclamam do trabalho, né? Ah, chegou segunda-feira, que pena, né? Querem um final de semana. Mas é interessante notarmos que nessa educação do jardim, o trabalho foi instituído antes da entrada do pecado. É verdade. Ou seja, o trabalho é algo santo, é algo que a gente deve encontrar prazer, a gente tem que curtir, gostar, apreciar, vibrar com o trabalho. E às vezes, eu acho que na nossa sociedade, a gente tem essa questão do trabalho talvez ser mecânico, talvez ser repetitivo, as pessoas perdem essa... É um fardo, né? Um fardo. Mas essa noção que Deus ensina Adão e Eva e dá trabalho antes da queda, eles não precisavam de nada, eles não tinham fome, mas o trabalho veio como uma bênção. E isso é interessante notarmos essa característica. Agora você tocou no outro aspecto, o aspecto de Adão e Eva. Ou seja, o fato de que Adão, em algum momento, se sentiu sozinho, né? Ele viu que os outros animais, eles tinham ali a sua parte feminina. E diante desse cenário surge Eva, como coajudadora, está ali ao lado de Adão. E também há uma outra coisa que chama também a atenção na parte de domingo. É o fato de que o Éden, o jardim, ele se torna ali aquele lugar de adoração, de busca e de comunhão com Deus. Eu fico pensando exatamente naquele lugar muito bonito, ok? Onde você podia sentir a presença de Deus e, acima de tudo, ter a presença de Deus. Estar ali, tete a tete com Deus. Eu acho que você tocou em aspectos importantes. A gente viu que o Jardim do Éden tinha trabalho. Nessa escola modelo, tinha trabalho. Nessa escola modelo tinha relacionamento. Adão e Eva se relacionavam, evidentemente, mas também se relacionavam com a natureza, com os animais, Adão nomeou. E relacionava-se também com o próprio Criador, que era o professor. Outro aspecto que nós podemos enfatizar é que nessa escola modelo do Jardim do Éden, eles receberam liberdade. A palavra de Deus diz, em Gênesis capítulo 2, verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, as pessoas às vezes leem essa primeira parte e pensam, poxa, Deus está proibindo, colocando um limite. Mas o que o texto diz? De todas as árvores vocês vão comer livremente. Eu acho que o Tiago ele tem um texto, né, que essa lei é uma lei da liberdade. Então a gente interpretar essa liberdade de Deus como a forma como Deus trabalha, a pedagogia de Deus, em outras palavras, ela assume a liberdade. E essa liberdade, evidentemente, não é uma liberdade libertária, no sentido sem restrições, sem limites, mas é uma liberdade plena que possibilita Adão e Eva desenvolverem todos os seus potenciais, sua autonomia, sua autorrealização. E, no entanto, Deus coloca nessa liberdade uma prova, um limite, que é justamente de uma árvore específica. Veja, tinha não sei, centenas, milhares de árvores, mas uma árvore específica. Esse era um limite que seria a prova da fidelidade a Deus, né? Mas justamente para que a gente exerça a liberdade, a necessidade de ter o direito de se escolher, não é verdade? E você falou sobre liberdade, a gente já remete também a livre-arbítrio, e a ideia do livre-arbítrio e da liberdade nos dá a clara certeza daquilo que Deus é. A Bíblia retrata piamente dizendo, Deus é amor. E a gente vem falando ali no início, né, sobre esse lugar maravilhoso, essa escola maravilhosa, perfeita. Foi assim que Deus criou todo esse cenário lá no Éden, todo esse planeta aqui. Porém, aconteceu algo terrível, né, pastor Elmer? E a lição vem falando agora, na parte de segunda-feira, sobre essa intromissão, né?
houve um problema agora no Éden. Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Olha só o que Patriarcas e Profetas, na página 56, diz. Adão compreendeu que sua companheira havia transgredido a ordem de Deus, desrespeitando a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta interior. Lamentou haver permitido que Eva se afastasse dele. Agora, porém, a ação estava praticada. Ele devia se separar daquela cuja companhia tinha sido sua alegria. Como poderia suportar isso? Então, veja, aqui está dizendo justamente que eles tinham essa liberdade, mas tinham sido colocados um teste para provar a sua fidelidade, o seu amor. Evidentemente, no Gênesis, no capítulo 13, a gente vê que teste é esse. Satanás, a antiga serpente, ele havia caído do céu, né? Ele havia se desviado dos planos de governabilidade divina, e agora foi-lhe permitido esse acesso a esse jardim do Éden. Em um determinado local desse jardim, foi instituída justamente essa árvore, que era da ciência do bem e do mal, e foi instruído esse primeiro casal para que não se aproximasse, para que não comesse desse fruto. Aliás, a lição vem apresentando que nesta sala de aula, no jardim, entrou um intruso, né? Alguém que não havia sido convidado na realidade. E a gente compreende isso através dessa figura que a Bíblia apresenta como a serpente, que ali era a personificação mesmo do próprio Satanás. E dentro de todo esse contexto, agora, em que a lição vem apresentando, a Bíblia ela vem dizendo que a serpente ela era algo sagaz. Quando a gente fala sobre sagacidade, me vem logo o sinônimo dessa palavra. Talvez eu possa expressar sagacidade como alguma coisa ardilosa. O diabo ele se apresentou de uma forma ardilosa, com o intuito de enganar primeiro Eva, né? Ali naquele diálogo em que eles estiveram ali em Gênesis capítulo 3, no verso 1 ao verso 6, onde o diabo ali de maneira intencional, ele tenta deturpar, ele tenta distorcer aquilo que Deus havia apresentado, aquilo que Deus havia ensinado, tanto a Adão quanto a Eva. E ele então coloca o fruto, dizendo para Eva o seguinte: olha, você pode comer desse fruto, Eva, pode ter certeza, certamente você não morrerá. Não foi isso que Deus havia dito. É interessante isso, né? Como é que o diabo ele consegue de maneira astuta, ardilosa, de maneira sagaz, tentar distorcer a palavra de Deus e enganar a mulher. Interessante. E outro detalhe interessante é que a serpente, ela argumentou baseado no fato de que Deus não queria que Adão e Eva fossem que nem eles, né? Mas a gente vê justamente quando Deus cria Adão e Eva, nós vemos em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27 e 28, o seguinte: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em outras palavras, Adão e Eva já eram a imagem de Deus, eles eram semelhantes a Deus, em suas potencialidades, em sua unidade composta, em sua liberdade. Mas agora a serpente, ela simplesmente manipula as palavras de Deus. Ela coloca um Deus tirano, uma visão de um Deus autoritário, uma visão de um Deus coercitivo, uma visão de um Deus que não quer que as suas criaturas se desenvolvam em sua potencialidade plena. E todo esse linguajar, ele tira justamente essa autoridade desse Deus, que é o Deus Criador, né? Então, novamente, voltando para o Éden, como essa sala de aula modelo, a gente vê justamente esse aspecto de teste. Evidentemente, esse teste era um teste que não era um teste coercitivo. Adão e Eva, eles tinham a liberdade para decidir o contrário. Sim, claro. Mas, infelizmente, eles falharam nesse teste. Aí é que vem a grande pergunta. Afinal de contas, como Eva caiu nessa cilada? Já que Adão e Eva andavam com Deus, Deus aparecia aos dois, diz lá em Gênesis capítulo 3, no verso 8, todos os dias, na viração do dia. E como é que pode então, se Deus estava ali com eles, com certeza Deus ensinando Adão e Eva, com certeza Deus já havia alertado os dois, como é que em algum momento a gente percebe que Eva então caiu na armadilha
de Satanás, na armadilha da serpente. Bem, aí entra essa parte onde a lição apresenta o fato de nós não negligenciarmos as palavras do nosso professor, né? E no caso aqui é Deus. É isso mesmo. A serpente, ela colocou em xeque os bons intentos do Senhor para o seu povo, né? E quando ele introduz a dúvida, o que acontece é que essa dúvida, ela fermentou a cabeça de Eva e acabou afastando ela de confiar na palavra de Deus e confiar na sua própria percepção. É interessante notarmos a forma como a mulher raciocinou. Está no verso 6. Olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha só, a primeira característica dessa queda. Ela viu que a árvore era boa. Mas lembra lá, anteriormente, todas as árvores eram boas para se comer. Mas ela viu que aquela árvore era boa. Agradável aos olhos. A árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Então, ela começou a confiar na sua própria percepção, em outras palavras. A árvore era boa, agradável aos olhos, boa para dar entendimento, e baseada na sua própria percepção, e não na palavra certa do Senhor, ela tomou essa decisão, evidentemente, uma decisão de vacilo, uma decisão errada, né? E acabou se afastando de Deus. E agora, agora entra todo esse mal para essa história do ser humano. E agora, diante desse vacilo, Elmer, e diante dessa dúvida, eu creio que o que fez a diferença na vida de Eva, no caso, para esse cenário, foi exatamente o fato de que, ao surgir a dúvida, ela não procurou a Deus para buscar resposta. Pelo contrário, ela tentou tirar conclusões por conta própria, né? Ou melhor, ela quis buscar resposta, ou aceitou a resposta daquilo que o diabo havia colocado. E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes nós nos deparamos com algumas dúvidas que surgem em nossa vida? E daqui nós já podemos tirar uma grande lição, Elmer. Quando essas dúvidas surgirem, e eu vou te dizer, é muito normal isso, entenda, o melhor caminho que nós temos é procurarmos a Deus. Agora, Elmer, a atitude de Eva foi essa. Ela teve dúvidas e não buscou a Deus. E Adão, quando ficou sabendo? Qual foi a atitude dele? Adão, igualmente, né? Ele temeu, ficou muito temerário, evidentemente, pela decisão de Eva. Ele amava muito Eva. Ele poderia ter a liberdade de não fazê-lo, de não comer do fruto, porque ele sabia o que Deus tinha dito. No entanto, aquela citação do Patriarcas e Profetas diz, né, que ele mesmo sabendo da vontade de Deus, ele foi e usou sua liberdade de forma inapropriada. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, passando talvez por uma outra parte da lição, Elmer. Você já foi expulso da sala de aula alguma vez na sua vida? Confessa agora. Eu não me recordo, mas possivelmente, né? Então já foi, né? Então, quando a gente vai a esse cenário agora do Jardim do Éden, olha que coisa interessante. Os dois caem. Os dois caem em pecado. E os dois estavam na sala de aula de Deus. Deus era o professor, um privilégio tremendo. E agora Deus tinha que tomar uma atitude. E diante da queda do homem e da mulher, da queda dos dois, os dois foram expulsos do Jardim do Éden. A gente pode analisar esse cenário como um ato cruel. Nós podemos olhar assim e dizer, mas puxa vida, mas por que Deus expulsou, né? Por que Deus agiu assim? Só que se a gente olha pelo outro prisma, a gente percebe que Deus tinha todo um plano estabelecido. Deus é Deus. E como Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E nós percebemos claramente na Bíblia que Deus já havia estabelecido um plano. Agora um outro plano. Nós estamos falando agora do plano da redenção. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. O plano da redenção é a maneira como Deus tem de emendar esse vacilo do primeiro casal, de desobedecer o caminho de Deus. E o plano da redenção, através do próprio Deus, né, através do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é a maneira como Ele tem de resgatar esse original divino, perfeito, puro, harmonioso, restaurando no ser humano a sua imagem e semelhança, né? Com a queda moral do ser humano, o ser humano teve um esfacelamento dessa natureza verdadeira que ele tinha. E agora o plano da redenção é a forma como Deus ele restaura o ser humano.
Como que isso acontece? É um plano misterioso. Nós não sabemos como Deus se faz homem para resgatar o ser humano. Mas o fato é que as Escrituras dizem que ele o fez na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, não apenas esse plano da redenção ele é confiado e oportunizado para os homens aceitarem essa oferta gratuita de salvação, quanto a educação cristã, que é a forma como Deus ele tem para se relacionar com a gente, ela tem esse propósito de restaurar essa imagem de Deus no ser humano, que a gente viu em Gênesis 1:27, que a gente foi criado à sua imagem, e agora essa restauração é parte desse plano divino. Então, a restauração no aspecto individual, pessoal da humanidade, mas Deus ele quer restaurar a própria natureza, né? Que geme, Romanos 8 vai falar, que geme, que anseia a restauração de todas as coisas. O fato é, pastor Marcelo, que quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê as coisas num estado complicado, caótico. Olha para a sociedade, você vê os seus problemas. Você olha para a natureza, você vê os seus problemas. Você olha para dentro, você vê que existem problemas, ambiguidades, né? Essas inclinações negativas que a gente tem por causa do pecado. Então, o plano da redenção é a forma como Deus ele tem para resetar, para dar um restart de fato, né? E restaurar as coisas para o ideal divino. E quando a gente pensa aplicando isso para a educação, a gente vê exatamente isso, que a educação ela é redenção. Em outras palavras, o propósito da educação, que é relacionamento, que é intimidade, que é trabalho, que a gente viu até então, é justamente redimir, restaurar, elevar a natureza do ser humano novamente. Evidentemente, essa elevação, ela começa aqui, mas termina, na verdade não termina, né? Nós vamos estar aí por toda a eternidade numa escola do Senhor, aprendendo seus planos de salvação para nós, seus planos de amor. Então, pela maneira como você menciona, pastor Elmer, é muito interessante a gente enxergar o plano redentivo de Deus como um plano de restauração. Restauração do homem à imagem de Deus. E eu quero, assim, juntar exatamente esse teu pensamento com um texto que há na Bíblia aqui, e é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 11, né? Onde nos dá essa ideia clara de que, através de Cristo, nós somos verdadeiramente transformados. E ele coloca o fato de que a nossa fé aumenta, né? Nós também começamos a praticar a perseverança, o conhecimento e o mais importante, o domínio próprio. Né? Porque a partir do momento em que o pecado entrou neste mundo através dos nossos primeiros pais, nós começamos a experimentar exatamente esse lado mal, né, que envolve o pecado. Mas, se tratando aí da parte de quinta-feira da lição, a lição vem falando sobre aqueles que desprezam a autoridade. Conta um pouquinho para a gente, pastor. Há consequências quando a gente despreza a autoridade? Obviamente, nós já vimos, né, que Deus ele tem suas leis, mas a sua lei ela não é coercitiva primariamente. É claro, toda lei tem seus limites, ele põe limites. A gente já viu que Deus deu toda a árvore livre para que pudesse comer de forma livre. Então, Deus ele trabalha com a liberdade, mas essa liberdade não é libertária no sentido de não ter limites, ela tem seus limites. E quando a gente entende essa autoridade divina, não como uma forma tirânica, de uma forma coercitiva, obrigando, né, enfiando goela abaixo, a gente começa a entender como funciona essa autoridade de Deus, que é uma autoridade baseada em amor, uma autoridade baseada em liberdade. Veja, se Deus trabalha dessa forma, ele poderia ter criado a gente um robozinho para não fazer nada de errado. Mas se ele criou a gente com potencialidade de negar o próprio Senhor, veja, Deus é onipotente. A gente pode negar um Deus que é onipotente. Imagina que coisa complicada. Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus cria a gente com a capacidade de negar um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, como funciona essa autoridade? É uma autoridade, obviamente, baseada em amor, que é a sua natureza, né? Deus é amor. E, evidentemente, esse amor ele só pode existir se ele estiver arraigado no solo da liberdade. Agora, o amor, para ser amor, em outras palavras, precisa de liberdade. Não existe um amor coercitivo. Eu não posso obrigar minha esposa a me amar. Ou ela me ama livremente, ou esse amor não é amor. A partir do momento que há um relacionamento sem liberdade, não existe amor ali. Exatamente. Né? A coerção. A coerção. Amor não há. E assim, eu sou pai, você também é pai, talvez aqueles que estão nos assistindo também sejam pais aí. E a gente sabe que nós amamos os nossos filhos.
E o amor que nós temos pelos nossos filhos não significa que a gente deixe os nossos filhos fazerem o que bem entende. Não é verdade isso? Exato. Porque a gente, como pai, a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos. Às vezes falta aos nossos filhos maturidade que nos sobra. E nós, às vezes, olhando certas situações que acontecem na vida deles, nós não podemos deixar eles fazerem o que eles bem entenderem, né? Nós precisamos exercer esse papel, que é o papel do pai, o papel da autoridade, o papel de colocar limites. E sabe que outro dia eu estava lendo um artigo que dizia exatamente isso. As crianças que são criadas de uma maneira, de uma forma assim, mais liberta, mais solta, mais livre, entre aspas, são crianças que não são felizes. E aí o articulista ele vai trabalhando, então, aquele texto dizendo assim, essas pessoas não são felizes por uma razão, porque no fundo elas entendem assim, bem, o meu pai não se preocupa comigo, o meu pai deixa eu fazer o que eu bem entendo, o que eu bem entendo, então assim, ele não se preocupa comigo, ele não está nem aí para mim. E a gente compreende exatamente isso, né? Quando Deus estabeleceu seus limites, não foi para que ele subjugasse o ser humano, mas porque ele, como Deus, ele sabe o que é melhor para a nossa vida. É interessante que lá em Gênesis 2, a gente viu, Deus coloca Adão e Eva no jardim e dá um propósito para ele. Vocês vão trabalhar, vão servir a terra, vão guardar a terra. Em outras palavras, vocês vão cultivar. Então, é interessante Deus, ele não coloca Adão e Eva e fala, agora você faz o que você quer fazer. Ele coloca Adão e Eva e dá um propósito para Adão e Eva. Então, essas são as formas que Deus ele consegue colocar esses limites, mas ainda potencializando as decisões de Adão e Eva. Deus poderia dar, por exemplo, os animais com os nomes dados já, mas Deus convida Adão para ser um corregente dele. Você vai administrar esse negócio junto comigo, Adão. Então, ele empodera Adão, em outras palavras, para ser um vice-regente, para trabalhar junto com ele. Interessante, Deus é criador, agora Deus fala para Adão, crescer e multiplicar, e você vai ser um criador junto comigo. Então, nesse sentido, a gente vê que Deus é livre para criar, Deus poderia não ter criado, mas agora Deus cria Adão e Eva com liberdade, e essa liberdade não é uma liberdade libertina, como você mesmo disse, né, de um pai e uma mãe que fala, faz o que quiser, e essas pessoas acabam não se tornando bons cidadãos, geralmente, né? Verdade. Mas é interessante, pastor Marcelo, que a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 2, que em um momento haveriam falsos profetas, olha o que diz, 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Eu paro aqui. Em outras palavras, na igreja cristã, no meio das pessoas, do povo de Deus, haveriam mestres, ou seja, professores verdadeiros, mas também haveriam professores falsos mestres. E agora a gente tem que ter sensibilidade para entender que mestre é que mestre. Então a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, né? E aqui no verso 10 de 2 Pedro vai dizer, especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, ou qualquer autoridade, ou qualquer senhorio. Então, eu acho que é importante nós notarmos que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência, é um Deus que dá liberdade, mas estabelece limites. E quando a gente reconhece esses limites, a gente vive mais feliz, porque Deus, conhecedor e criador do ser humano, ele sabe até onde o ser humano pode ir sem se machucar. Então ele coloca esses limites para com o nosso melhor intento, com as melhores das intenções, conhecendo a nossa natureza. Então, pastor Elmer, e você que nos assiste, nós podemos aqui resumir a lição através de algumas partes. A primeira delas é entender exatamente que Deus é amor. E Deus, sendo amor, ele estabeleceu a maior de todas as salas de aula para ensinar as suas criaturas. No caso aqui, Adão e Eva. E a gente compreende que Deus fez isso por amor a eles. E Deus deu oportunidades para que eles pudessem trabalhar, aprender, se desenvolver como seres humanos. Porém, essa sala de aula, que era uma sala de aula perfeita, imaculada, sem pecado, teve a intromissão. A intromissão de um agente que ali se coloca na forma de uma serpente, mas era a própria personificação de Satanás, né?
E a gente, então, começa a trabalhar o aspecto do posicionamento primeiro de Eva, diante de alguns questionamentos. E aqui vai uma grande lição para a nossa vida. É o fato de que quando o diabo coloca certas dúvidas em nossa cabeça, nós não devemos buscar essas respostas através das nossas próprias concepções humanas, mas nós devemos ir ao assim diz o Senhor, a palavra de Deus. E dentro desse cenário, então, a lição fecha com a necessidade de compreendermos a importância que as autoridades têm, principalmente a autoridade divina, e simplesmente nos sujeitarmos a ela, entendendo que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Espero que você tenha aproveitado essa lição e que você possa, então, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu hoje. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por todas as coisas e obrigado, Pai, porque entendemos que Tu és o nosso Deus e o maior de todos os professores. O Senhor nos criou e, acima de tudo, Pai, mesmo diante do nosso erro, o Senhor preparou, Senhor, um plano todo especial para nos restaurar. E Deus seja louvado por isso, o Teu nome seja exaltado por causa disso, Pai. Neste momento queremos nos colocar em Tuas mãos. Queremos fazer a Tua vontade. E quando surgirem dúvidas, Pai, que a cada momento venhamos a lembrar de que necessitamos Te procurar em primeiro lugar. Seja conosco, dirija a nossa vida, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém.